E boa noite, juntinhos mais uma vez, boa noite. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus Cristo disse essa grande verdade. Se o seu coração está cheio de coisas boas, você vai falar de coisas boas. Se o seu coração está cheio de coisas ruins, você vai falar de coisas ruins. Então vamos nos policiar sobre o que nós falamos por aí, né? Vamos ver se conseguimos aprender a controlar isso e buscar sempre falar de coisas boas para que essas coisas boas inundem o nosso ser, não é verdade? E falando em inundar, vamos inundar um pouquinho mais as nossas mentes de conhecimento. Hoje nós vamos falar da última oração subordinada substantiva. Ela vai chamar-se oração subordinada substantiva apositiva. Funciona como um aposto, é um termo explicativo de algum outro termo dentro da oração principal. Vamos ver com um exemplo aqui. Vou contar-lhe um segredo. Você está com as calças rasgadas. Veja essa estrutura. Nessa oração, você terá 2 pontos. Outro detalhe, você também irá identificar os verbos. Outra coisa importante, tá vendo essa palavra aqui, ó? Um segredo é o termo que você vai ter que explicar. Só que tem um detalhe, para que você saiba exatamente que termo explicar, você tem que interpretar bem o texto que você está lendo, ok? Que segredo é esse? Você está com as calças rasgadas. Esse é o termo que você vai explicar, tá bom? Uma coisa importante, se eu tenho essa estrutura, eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva, não é verdade? Vamos ver um outro exemplo. Nos disseram isto em poucas palavras, que suporiam os fatos. Veja bem, de novo você vai achar os verbos. Nesse caso, você vai circular a conjunção, porque ela apareceu. Você vai observar mais uma vez a estrutura dos 2 pontos. Lembrando que nem todos os 2 pontos vão indicar uma oração subordinada positiva, tá? Eu tenho 2 pontos, por exemplo, que indica só uma lista, tá? Então, cuidado com isso. É muita interpretação de texto também. Isto seria o quê? Que suporiam os fatos. Então, quando eu identifico o termo a ser explicado, automaticamente eu percebi a minha estrutura dos 2 pontos, um termo a ser explicado, vejo se tem ou não conjunção, aí eu vou ter certeza que a minha oração é uma oração subordinada substantiva apositiva, tá bom? Lembrando mais uma vez, elas são separadas por 2 pontos, podem ou não ter conjunção, ou seja, a conjunção não é obrigatória. Vamos ver na prática aqui. Desejo-lhe uma coisa. Tenhas um abençoado descanso. Eu poderia muito bem colocar uma conjunção aí, ó. Que tenhas um abençoado descanso. Mas ela não é obrigatória, tá bom? Só que eu percebo os 2 pontinhos, leio a oração e verifico os verbos. Outra coisa, eu verifico a palavra que vai ser explicada. No caso aqui é coisa. Se eu chegar para você e disser assim, tem uma coisa para lhe dizer. Desejo-lhe uma coisa. Você nem ia querer saber que coisa era essa? Exatamente isso. É a explicação do termo. Coisa, que tenhas um abençoado descanso. Desejo-lhe uma coisa, que tenhas um abençoado descanso. Está explicando o termo, então, uma oração subordinada, substantiva, apositiva, nesse caso, sem conjunção. Nos disseram tudo em poucas palavras, que suporiam os fatos. Tudo o quê? O que é esse tudo? Que suporiam os fatos. Você percebe, com o tempo, você vai percebendo esse termo com muita facilidade. Então, você vai no passo a passo, mesmo assim, porque você está iniciando, acha os verbos, circula a conjunção, observa os 2 pontos da oração, tenta identificar que termo que vai ser explicado, se tem ou não conjunção, e aí você classifica oração subordinada, substantiva, apositiva. Só para recapitular, a oração subordinada substantiva apositiva explica um termo que está na oração principal. Nesse caso, você não precisa classificar o verbo, mas é importantíssimo que ao interpretar o texto, você identifique esse termo que será explicado, tá bom? Então, tenha uma boa aula e até a próxima!